Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade com Carlos Ribeiro. Hoje trago o título Como avaliar a religião. Tenho observado que, quando as pessoas avaliam a religião, não conseguem atingir o ponto vital da questão, que é a sua posição. A religião está acima de qualquer outra coisa. Comparadas com a religião, a filosofia, a moral e a ciência ocupam uma posição inferior. Entretanto, por desconhecimento disso, usam-se expressões como filosofia da religião e outras semelhantes, tentando-se interpretar filosoficamente a religião, quando deveria ser exatamente o inverso. Em outros termos, é como se procurássemos explicar algo metafísico por meio de princípios materiais. Afinal, a religião foi criada por Deus e a filosofia pelo ser humano. A religião também difere da moral. Esta, como a filosofia, também é criação humana, mas há uma diferença entre ambas. A filosofia é de caráter ocidental e científico, ao passo que a moral é de caráter oriental e psicológico. Comparado com a filosofia e a moral, a ciência é mais voltada à matéria, sendo notórios os pontos divergentes entre ela e a religião. Por todos esses motivos, podemos perceber o quanto a visão dos intelectuais da atualidade em relação à religião está distorcida. Analisamos isso mais profundamente. A filosofia se estrutura por meio de teorias criadas pelo ser humano e, por esse motivo, fica evidente sua posição quando comparada à religião. Quando se vai a fundo numa questão por meio da filosofia, é comum deparar-se com uma barreira intransponível e não se chegar a lugar nenhum. Uma prova disso é que quanto mais se pesquisa, mais perdido se fica. Uma dúvida gera outra, sendo praticamente impossível chegar a uma conclusão. Em consequência disso, a tendência é ficar desgostoso da vida e, em caso extremo, há quem chegue a pensar que a solução é recorrer ao suicídio. Esse é um fato que todos conhecem. Por outro lado, não se pode negar que a moral tenha contribuído muito para o bem da sociedade até os dias de hoje. Ela, no entanto, nasceu da mente de pessoas sábias e busca o aperfeiçoamento humano por meio de códigos de conduta. Por essa razão, não chega a mover a alma. Além disso, no Japão antigo talvez fosse aceitável, mas uma vez que a moral possui caráter oriental e, atualmente, tudo está dominado pela cultura ocidental. Aquela já não consegue convencer as pessoas. Prova disso é seu contínuo enfraquecimento. Não vejo necessidade de maiores comentários a respeito da ciência materialista, por esta ser alvo de nossa constante crítica. Atualmente, falar em cultura é o mesmo que falar em ciência. Interpreta o progresso cultural como sendo o avanço científico. Contudo, é de se duvidar o quanto o progresso da ciência tem promovido a felicidade do ser humano. A realidade nos leva a pensar que a infelicidade cresceu proporcionalmente ao avanço da ciência. Não é preciso dizer muito, basta ver a situação da humanidade que hoje está exposta à ameaça de uma temível guerra nuclear. Evidentemente, exceto uma parte da humanidade, o desejo desta é alcançar a felicidade. O progresso da ciência também tem esse objetivo. Todavia, é muito triste constatar que, na realidade, ocorre justamente o oposto. Urge, portanto, averiguar a causa. Se a filosofia, a moral e a ciência, como acabei de expor, não tem força suficiente para resolver o problema, o que poderá solucioná-lo a não ser a religião? Provavelmente os intelectuais também já tenham percebido esse ponto.
Entretanto, como na realidade, eles têm as religiões tradicionais como referência. Não acredito que por meio delas se consiga resolver a questão. Consequentemente, não é possível prever quando se concretizará a felicidade do ser humano. Vemos, pois, que é muito sombria a situação da sociedade atual. Todavia, eis que surgiu neste mundo totalmente resignado nossa grande força de salvação ultra-religiosa. Talvez seja difícil aceitá-la, pois ninguém poderia imaginar algo semelhante. Mas o fato é que não se pode negar aquilo que é realidade. Uma vez conhecendo a verdade da nossa religião, tal como os cegos que experimentam a alegria de ver a luz, todos despertam imediatamente. A prova do que dizemos está nos inúmeros relatos repletos de alegria em nossas publicações. Assim, aqueles que desejam conquistar a verdadeira felicidade, façam uma experiência. Entrem em contato com a nossa religião. Por mais delicioso que seja um alimento, é impossível avaliar o seu sabor apenas vendo-o ou ouvindo explicações a seu respeito. Antes de mais nada, é preciso prová-lo. Tenho certeza de que todos ficarão satisfeitos com o sabor jamais experimentado até então. 29 de abril de 1950. Bom, neste ensinamento tem alguns pontos chaves que é interessante a gente refletir, e confesso que só aprendi esses assuntos quando ingressei na igreja messiânica. E esse ponto que eu estou falando é a diferença da religião e da filosofia, que muitos acabam se confundindo e se misturando. E Meishu Sama nos ensina que a religião está acima de qualquer outra coisa que possa ser comparada a ela. Por exemplo, a filosofia, a moral, a ciência. E sem dúvidas, a religião foi criada por Deus e a filosofia pelo ser humano. E outro ponto interessante desse ensinamento, onde ele fala, quando se vai a fundo numa questão por meio da filosofia, é comum deparar-se com uma barreira intransponível e não se chegar a lugar nenhum. E realmente, transportando nos dias de hoje, você já deve perceber que muitos intelectuais, quanto mais se pesquisa, mais você acaba ficando confuso. E o mais importante, acaba não trazendo a sua felicidade. E outro ponto importante, entre muitos desse ensinamento, onde ele afirma que, por outro lado, não se pode negar que a moral tenha contribuído muito para o bem da sociedade, mas que ela não traz a felicidade das pessoas, porque são efeitos filosóficos e humanos para transformar a felicidade, seja de quem for, e não tocando no principal, que é a sua alma. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era, Atualidades.